Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Os pilotos da TAP vão fazer greve de 1 a 10 de maio. A Assembleia Geral do Sindicato reuniu cerca de 500 dos 700 pilotos da companhia aérea. Em causa está a devolução de complementos ao vencimento que estão congelados desde 2011, assim como a entrega de 10 a 20% do capital da companhia aos trabalhadores no âmbito do processo de privatização. Num comunicado de 30 pontos, os pilotos lembram que renunciaram a vantagens patrimoniais significativas em troca de uma participação no capital da empresa e justificam a marcação da greve com o facto de o governo não indiciar ter intenção de honrar este compromisso. Os pilotos voltam a acusar a TAP de violar grosseiramente o acordo de empresa em vigor, mas mostram-se disponíveis para desconvocar a greve se as exigências forem reivindicadas. São nossos convidados neste Conselho Consultivo, Beja Amaro e Miguel Prata Roque. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Muito bom dia. Beja Amaro, começo por si. Esta greve de 10 dias, num período tão importante para o processo de privatização da empresa, cuja fase de entrega de candidaturas vinculativas termina a 15 de maio, pode penalizar este concurso? Sem dúvida nenhuma que sim. Portanto, não terá sido por essa razão que houve um dos concorrentes que já desistiu. Vamos ver qual é o comportamento dos outros que estão em concurso. Vai constando que não estão muito satisfeitos com a situação, não especificamente só por esta razão, mas por razões ligadas também aos grandes envolvimentos que a TAP todos nós sabemos que tem em termos financeiros, mas não é com certeza com esta marcação de uma greve na prática, que termina 5 dias antes da apresentação final das propostas, que se vai ajudar a resolver o problema da TAP. Eu, sinceramente, não entendo muito bem o porquê da greve. Acho que todos os trabalhadores têm direito à greve, todos os trabalhadores têm direito a defender os seus interesses. De qualquer forma, esses interesses têm que ser defendidos de uma forma que eu diria que eu vou-lhe chamar racional, e de uma forma equilibrada. Já houve o tempo para negociar estas questões. Se eu bem me recordo, no final do ano passado, houve negociações, também com uma ameaça de greve, e foram acordadas questões, não os conheço na sua profundidade, não conheço os documentos que foram assinados, mas pelas notícias que têm vindo a público, parece ter havido, na altura, um acordo sobre um conjunto de questões, nas quais parte delas sim, estão, digamos que, agora novamente a ser reivindicadas. Portanto, não entendo porque é que se passa agora, neste momento, a situação de os pilotos porem em causa, ou poderem pôr em causa, o futuro da companhia. Eu dá-me a ideia de que as pessoas, e neste caso os trabalhadores, na sua generalidade, ainda não perceberam o problema que se passa na TAP. Até porque há outros caminhos, Portugal e o governo português, eu gostaria que isso nunca acontecesse, mas às vezes as situações levam a que as decisões sejam tomadas, e que nem sempre sejam as melhores decisões, mas são as possíveis. E houve outros caminhos na Europa para resolver este tipo de problemas, que são francamente mais dolorosos para os trabalhadores. Está a falar de encerrar e voltar a abrir. Claro, portanto, levar à falência uma empresa e, a partir daí, reconstruí-la de uma outra maneira. São, digamos, situações extremas. Eu julgo que não deveria ser o caminho a seguir. Acho que se deveriam entender e houve tempo para resolver estes assuntos. Não é 15 dias antes, ou se quisermos, 5 dias antes de serem entregues as propostas, que se faz este tipo de greves. Não ponho em causa que os pilotos, bem como alguns outros trabalhadores, não tenham razão, não tenham direito a algo que foi ou não foi prometido, em que condições, eu sinceramente não os conheço, não os conheço no pormenor, portanto. Agora, as questões não devem ser tratadas assim, porque se não estamos propriamente a falar de uma companhia aérea que faz o transporte de pessoas entre Portugal e, sei lá, e Freixo de Espada à Cinta, desculpa, entre Lisboa e Freixo de Espada à Cinta. Estamos a falar de uma companhia aérea que tem responsabilidades internacionais, que representa o país de uma forma muito significativa,
que tem uma influência na prática num dos, ou quase dos poucos motores da economia portuguesa neste momento, que é o turismo. Acho que os senhores pilotos deviam ter um pouco mais de consideração, não só pela empresa onde trabalham, como paralelamente pelos portugueses, porque eles podem estar a pôr em causa, na prática, algum do crescimento possível neste momento da economia portuguesa. Acho que há coisas que não devem ultrapassar, ou não deveriam ultrapassar, o bom senso e eu diria que a racionalidade de uma discussão e de uma negociação. Miguel Prata Roca, ainda sobre esta greve dos pilotos na TAP, acredita, apesar de não terem sido esses os motivos, as reivindicações dos pilotos, travar o processo de privatização, pelo menos não foi isso que disseram, era apenas conseguir repor as dietonidades desde 2011, que estão congeladas, e a participação de 20% do capital da empresa para os trabalhadores no processo de privatização. Apesar destes dois motivos aparentes, o motivo final é tentar travar este processo. Também era importante clarificar isto neste sentido, é que o direito à greve não pressupõe um direito de manifestação de discordância política. Portanto, o exercício do direito à greve pressupõe a defesa de direitos laborais. E, portanto, apesar de, obviamente, as opções que são tomadas do ponto de vista legislativo sobre as regras laborais terem um cunho político, o que é verdade é que uma greve não pode ser utilizada como um instrumento de discordância política. Nesse sentido, eu acho que há que analisar as reivindicações dos pilotos no sentido de detectar se a verdadeira razão da greve é a discordância em relação ao processo de privatização ou se, pelo contrário, há de facto, no fundo, a alegação dos trabalhadores, e neste caso dos pilotos, é que há acordos de empresa que não estão a ser cumpridos por parte da administração da empresa. Agora, do ponto de vista da privatização, se também é chocante que os pilotos marquem uma greve 5 dias antes de terminar o processo de apresentação de propostas, também é chocante que este governo, que esteja em fim de mandato, tenha tomado uma decisão nestes termos, precisamente em vésperas do Presidente da República marcar eleições legislativas. Nos termos da lei eleitoral para a Assembleia da República, o Presidente da República tem que marcar as eleições no mês de julho. Ora, este processo de privatização vai terminar no final do mês de junho. Portanto, mesmo segundo a bater... as expectativas do governo. Portanto, mesmo a bater os sinos do Brarão, quando terminar o processo de privatização, e depois o que é que acontece? Quando o Presidente da República marca eleições legislativas, o Governo fica impedido de praticar este tipo de atos. Só pode praticar atos de gestão corrente. Ora, o maior partido da oposição, que segundo a maior parte das sondagens, ganhará as próximas eleições em outubro de 2015, já disse que discorda deste processo de privatização. Acrescento, aliás, que o memorando assinado com a Troika estabelecia um teto máximo para os valores das privatizações e esse teto máximo já está há muito tempo atingido. E, portanto, do ponto de vista da discussão política, ela pode ser feita. Não deve ser feita através do instrumento da greve, deve ser feita através dos canais próprios, através das ações de cidadania dos partidos políticos. Mas no caso desta privatização, o Governo nunca disse que seria para encaixar dinheiro. É um caso de sobrevivência da própria companhia aérea, porque o Governo, por leis europeias, não pode diretamente injetar dinheiro na TAP. Pode ser contraproducente para os pilotos estarem a querer defender os seus interesses e acabarem por prejudicar os seus próprios interesses? Teríamos que analisar, no fundo, se houve ou não erros de gestão ao longo destes anos, designadamente os investimentos da TAP no Brasil, que essencialmente são o grosso, no fundo, da dívida da empresa. Do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, obviamente que se a empresa for à falência, obviamente que esses direitos serão prejudicados. Agora, esta lógica típica das microempresas, de que eu fecho a minha empresa e depois abro-a com outro nome, é algo que eu também não consigo perceber à luz de um Estado de Direito Democrático. Obviamente que não vejo condições de o Estado fazer algo do género, porque há missões e obrigações de serviço público às quais o Estado português está comprometido. A solução é que pode ser, por exemplo, concessionar essa missão de transporte aéreo a uma empresa privada e não a uma empresa pública. Isso é, obviamente, que é uma opção que está em aberto, quer pela Constituição, quer pelo regime jurídico vigente. E, portanto, nessa lógica é uma questão de opção política. Nesse sentido, também era importante que os partidos políticos fossem claros nesta fase em que preparam o programa eleitoral para os próximos 4 anos de legislatura. Era importante também que o PS esclarecesse se reverte ou não a privatização, caso ela vá para a frente.
era importante que o CDS e o PSD, no fundo, se comprometessem ou não em manter o processo de privatização, se ele abortar. Se quer que lhe diga, o meu instinto é que este processo abortará mais uma vez e que, portanto, não estou a ver ninguém, em véspera de eleições legislativas, a comprometer-se com um investimento nestes termos, sabendo que o partido que eventualmente pode ganhar as eleições discorda desse processo de privatização. E, portanto, eu diria que isto também é um pouco para inglês ver. Benjamin, ainda em relação a isto, ontem António Pires de Lima, Ministro da Economia, disse logo que não vai sentar-se novamente à mesa das negociações com o Sindicato dos Pilotos, porque há 5 meses sentou-se e acordaram os termos desse acordo com 9 sindicatos no total e que não vai ceder novamente, não vai voltar a negociar uma coisa que já negociou. É a melhor solução, uma vez que os pilotos também referiram ontem que podiam desconvocar a greve se houvesse negociações com o Governo? Bom, vamos lá ver. Aquele não se vai sentar, não faz mal nenhum. Portanto, não adianta nada sentar, só deixar de se sentar. Até porque as negociações anteriores nem foram feitas com ele, foram feitas com os seus secretários de Estado. A questão, dizer que não se vai sentar a dizer que não vai ser pressionado, claro. Nesse sentido. Evidente. Ele não vai ser pressionado, mas a questão, voltamos então ao princípio da conversa, e eu estou 100% de acordo com o que referiu. Não é o momento certo para o fazer, mas já que se insistiu, também não é o momento certo para fazer a greve. De qualquer forma, a privatização da TAP, e como sabe, digamos que eu fui sempre contra a privatização da TAP, não sou propriamente apologista da privatização da TAP, acho que haveria outros caminhos para resolver o assunto, mais ainda, portanto, após 4 anos de governação, 3 anos e tal, de governação é que vem pôr uma questão que é uma questão extraordinariamente sensível, tanto ou mais sensível que algumas das outras privatizações que foram feitas. Já se tentou fazer em 2012. Tentou-se fazer em 2012 e foi mal feita. E não é por acaso, portanto, devia-se ter aprendido nessa altura de como é que se fazia a privatização e como é que se resolvia o problema da TAP. Porque o problema da TAP, como é evidente, não é um problema fácil de resolução. Não se resolve o problema da TAP como se resolvem alguns outros problemas de outras empresas com um tipo de atividade distinta daquela. E com uma sensibilidade em termos do produto que vendem e do equipamento que têm e da estrutura que têm, como qualquer uma das outras empresas. Basta, digamos, que termos à nossa frente uma empresa que voa, portanto, que tem os seus equipamentos permanentemente fora do país. Permanentemente pode ser, digamos que, um instrumento de deslocalização com uma grande facilidade de todo o seu equipamento, coisa que, por exemplo, a EDP é um bocado difícil, não é? É um pouco difícil levar daqui os comboios para um outro espaço qualquer, continuando a servir a nação. No caso da TAP não é bem assim, as questões são muito sensíveis e têm que ser tratadas convenientemente. Quanto à questão da greve agora, portanto, deixemos-nos de questões, abordemos a questão de uma forma frontal. É uma greve política, ponto final, parágrafo. Deem-se que justificações se derem, a greve é uma greve política. A privatização da TAP, neste momento, é uma privatização de cariz político, de cariz ideológico. Portanto, eu não quis ir logo a esta questão de princípio, mas, objetivamente, é isto que está a acontecer. E por isso mesmo estou 100% de acordo que eu, se fosse comprador, retiraria, digamos que a minha vontade de comprar, pelo menos neste momento. Iria reequacionar todo o processo de privatização com muita atenção. Agora, que a TAP precisa rapidamente de ser reestruturada fundamentalmente financeiramente, mas não só, mas neste momento é o principal problema, necessita, e há muitos instrumentos, desde que se queira fazer, há muitos instrumentos para fazer o saneamento financeiro da TAP. Miguel Prata Roque, ontem Passos Coelho, sobre esta questão, também disse que para já afasta o cenário de requisição civil, foi utilizado em dezembro por ser uma altura do Natal e disse que teve um caráter excepcional. É a melhor opção? Até que ponto é que a requisição civil não poderia atenuar os efeitos e os prejuízos para a própria companhia aérea, que são incalculáveis, segundo a própria TAP?
o facto da duração da greve ser muito longa, serem 10 dias consecutivos, tem vantagens e desvantagens do ponto de vista da requisição civil. Eu diria que no início, nos primeiros dias de greve, eventualmente será mais difícil obter essa mesma requisição civil, mas tendo em conta a duração e os prejuízos que são causados à economia nacional, estamos a falar, obviamente, em maio, em plena primavera, numa altura em que há inúmeros turistas a chegar ao país e, portanto, eventualmente essa será uma medida a ponderar, porque obviamente que num Estado de Direito Democrático não há direitos absolutos. Nem há um direito absoluto à greve, nem há um direito absoluto à iniciativa privada, à defesa de outros bens jurídicos que são protegidos, no fundo, por essa requisição civil. A requisição civil é, no fundo, um instrumento para compor direitos antagónicos, ainda que neste caso possa ser decretada diretamente pelo Governo, depois há o risco, obviamente, de impugnação dessa própria decisão. E, obviamente, os tribunais portugueses, apesar de tudo, estão bem equipados para reagir rapidamente a uma decisão de requisição civil e à sua discussão depois sobre a validade ou não da sua existência. Eu diria que atenta quer a duração da greve, 10 dias consecutivos, quer os prejuízos causados à economia nacional, haverá à partida fundamentação para isso. Mas dependerá muito depois também desse conflito em tribunal, a decisão respectiva. Muito bem, avançamos também para outro tema que ontem esteve em destaque no Parlamento e que volta amanhã para a votação na Generalidade, tem a ver com as propostas de incentivo à natalidade. Benjamar, como é que vê este conjunto de propostas que ontem uma especialista dizia que do lado do PSD conciliam a vida profissional com a vida pessoal, mas não tocam no lado dos rendimentos, as do Partido Socialista nos apoios à família, mas sem preocupações de conciliação da vida pessoal e profissional, e o PCP tem as duas, mas ignora a importância das ações das empresas privadas para que este plano tenha sucesso. Ora bem, também é interessante que a discussão com alguma profundidade em relação a este assunto se faça nesta altura digamos, da legislatura. Mas pronto, vamos assumir que é mais um tema para nos entretermos antes dos principais partidos apresentarem os seus programas de governo. A questão de fundo, eu sinceramente, em relação à panóplia imensa de propostas que foram apresentadas, tanto pelo PSD, como pelo CDS, como pelo PS, como pelo Bloco de Esquerda, PC, etc., eu não iria gastar muito tempo, até porque não temos muito tempo para isso, a analisar cada uma das propostas. Eu diria que é também uma das áreas, porque a natalidade hoje tem a ver, digamos que fundamentalmente com o futuro. Não tanto com o presente, digamos que temos neste momento, ou pelo menos em termos objetivos, temos mais ou menos crianças a nascer, mas sim as consequências e é disso que as pessoas estão fundamentalmente preocupadas, infelizmente, mas também tem que ser, com o número de crianças que teremos daqui num futuro relativamente próximo e longo. E digamos que as consequências disso. Ora bem, para, digamos, podermos ter uma natalidade superior àquela que nós temos, como sabe, portanto, nós somos do país da Europa, em que por cada digamos que mulher nós temos, ou melhor, se quisermos, por cada casal, nós temos 1, qualquer coisa, 1,2, 28, uma coisa qualquer assim do género, de nascimentos, deveríamos ter, e aqui começa a tal questão, e eu vou depois pegar um pouco nisto de outra maneira. Deveríamos ter 2,1, mas porquê 2,1? A questão ou começa a discussão, e a discussão deveria começar por aqui. E começar por aqui porque é definir e sabermos claramente o que é que nós queremos em termos de país e em termos do nosso futuro. Também nesta área, e que é uma área muito importante, porque nós temos que ter gente produtiva num futuro próximo. Mas agora, para a segurança social.
Descontar para a segurança social, sim, mas fundamentalmente que modelo é que nós queremos ter de desenvolvimento para um futuro próximo. E aqui deveríamos estar todos os partidos, fundamentalmente os partidos que olham para Portugal, e eu aqui diria todos, PCs inclusive, BEs, a analisar, ou melhor, pelo menos com representantes e representantes lúcidos, de toda esta questão de uma forma construída. E haver um pacto claro para um futuro próximo, de um conjunto de medidas que sejam, digamos, ou que possam atenuar determinados fatores que foram, digamos que, aumentados na sua influência que têm sobre o nascimento nos últimos anos. Porque a tendência é uma tendência muito antiga. Já não é, digamos que só deste governo, é anterior. A natalidade tem vindo em Portugal, como na Europa, no mundo ainda não, mas vamos a caminho também, a decrescer. Não é mal por si, não está mal que aconteça. O problema é a forma como se faz. E no que diz respeito, eu vou acabar já, no que diz respeito especificamente a isto, há que pensar muito, mas muito claramente, pela própria estrutura da família, por tudo o que se alterou. Eu recordo-me, e não era da minha família, era normal, que não era necessário, no momento em que nasceram os meus filhos, não era necessário ter infantários. Da mesma forma como hoje são necessários os apoios à família. Porquê? Porque eu tinha os meus pais. Os meus pais e os pais de toda a minha geração, pelo menos um dos elementos não trabalhava. Portanto, digamos que eu era o infantário de Portugal. Hoje, a estrutura das famílias, a própria relação entre mulher e marido, a própria necessidade de sobrevivência, os rendimentos são completamente distintos, têm estruturas completamente diferentes e, portanto, devíamos começar a pensar por aí e não a pensar se vamos, e desculpem-me, não é com o trabalho a 50% que se resolve um problema de natalidade. Não brinquem comigo. Miguel Prata Roque, sobre este assunto também é importante para os partidos da maioria sinalizarem o início desta reforma antes do final da legislatura. Porque este timing? Bem, eu acho que é importante para o país resolver este problema e eu trazia aqui alguns dados que são absolutamente objetivos, que são os seguintes. Ontem, no dia de ontem, nasceram 250 pessoas e morreram 285 pessoas. Portanto, obviamente que a população entre ontem e hoje decresceu. Ontem houve um saldo migratório negativo de 64 pessoas. Quer dizer que emigraram mais pessoas do que imigraram, mais pessoas saíram do que pessoas entraram. E este é outro fenómeno também importante do ponto de vista da força laboral. Não é só a questão do saldo entre nascimentos e mortes, mas também a questão de saber se a imigração de pessoas que vêm viver para o nosso país compensa ou não esse saldo. Depois, dados comparativos também. Em 1960 nasciam 213 mil crianças. Em 2013 nasceram 82.800 crianças. Portanto, vemos já aqui a grande diferença do ponto de vista da taxa de natalidade. Por outro lado, jovens com menos de 15 anos em 1981 eram 2 milhões e 500. Hoje em dia são apenas 1 milhão e 500. O que quer dizer que em 81, 25% da população tinha até 15 anos. Hoje em dia, dados de 2013, apenas 15% da população tem até 15 anos. Isto, obviamente, comprime completamente a nossa pirâmide etária, a nossa pirâmide demográfica. Razões para isto? Será que estas medidas corrigem estas razões? Bom, o que é que aconteceu nos últimos anos? Aumento da saída de portugueses, e essencialmente portugueses jovens do país, e portanto isso implica também, obviamente, uma quebra dessa taxa de natalidade, redução, como mostrei, através do saldo migratório, também dos imigrantes que vêm viver para Portugal, e em regra os imigrantes são pessoas que vêm de países com menor qualidade de vida do que a nossa, com menos tradição de planeamento familiar e portanto têm mais filhos do que os portugueses residentes. Por outro lado, há um problema que é o problema também do excesso de horário de trabalho. Porque, obviamente, como estava a dizer,
Antigamente, quando havia uma estrutura familiar próxima em sociedades rurais, era fácil deixar a criança no meio da rua. Numa aldeia, nós deixamos uma criança de 4, 5 anos no meio da rua. No meio de um grande centro urbano, isso não é possível. Por outro lado, havia estruturas familiares, as estruturas dos vizinhos, tudo isso permitia um outro apoio à infância. Nada disso existe hoje em dia. O que existe hoje em dia é cada vez mais um percurso de aumento do horário de trabalho. E aí a proposta do governo, dos partidos da maioria, é relativamente contraditória por isto, porque ela sugere a redução para tempo parcial de 50% de pais com crianças até 12 anos, mas reduz o horário para 60%. Bom, mas isso também não podíamos, vamos lá ver, não se pode querer também sol na eira e chuva no nabal, não é? Obviamente que em todos os países da Europa, nos países do norte da Europa, é isso que acontece. O regime de tempo parcial implica depois uma redução do salário. O problema é o nível salarial base dos trabalhadores portugueses, que não se compadece com essa redução. Mas o principal problema, a meu ver, é que esta medida, como estava a salientar, o Partido Comunista Português levantou esse problema, que é só se aplica ao setor público, só a trabalhadores públicos, não ao setor privado. Ora, no setor público, o Governo decidiu aumentar aumentar o horário de trabalho de 35 para 40 horas, retirando 1 hora por dia aos pais para estarem com as crianças. Em qualquer país civilizado da Europa, começa-se a trabalhar às 8 da manhã e acaba-se a trabalhar às 3 da tarde. Em Portugal, nós temos horários que duram até às 7, às 8, às 9, às 10, não é? Miguel, ficamos por aqui neste debate. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Sim, mas neste é este debate que é importante. Não é debater se são mais horas ou menos horas. As propostas que foram feitas, eu repito, não é este debate que tem que ser feito. Tem que ser feito este debate. Veremos com certeza Marina, aprofundamento agora, destas. Estamos mesmo sem tempo. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo. É o ponto final. Voltamos amanhã com outro tema da atualidade. Até lá.